Contratos acabando, jogadores sendo emprestados, sorteio da Copa do Brasil e outras notícias exclusivas você confere agora no Giro da Rodada do Analisa Vasco. O Vasco tem 13 jogadores com contratos acabando que ele pretende renovar com alguns. O Léo Jardim e o Ryan já têm conversas bem encaminhadas para renovação. O Vasco pretende futuramente vender o Ryan por uma boa quantia, uma das grandes apostas, uma das grandes revelações dos últimos anos na base vascaína. E o Léo Jardim, já muito querido pela torcida, já tem quase 100 jogos ou 100 jogos pela camisa do Vasco. E a diretoria cruzmaltina quer muito contar com o goleiro para os próximos anos. Alguns jogadores que vão sair do elenco cruzmaltino, mediante o fim do contrato, são Alex Teixeira, Souza e Payet. Infelizmente, nosso querido francês, que já nos deu muitas alegrias, tem seu contrato encerrado no meio do ano. E o Vasco até saiu algumas notícias anteriormente falando que, dependendo do quão bem ele atuasse, o Vasco poderia sim pensar numa renovação de contrato. Mas visto que ele não conseguiu desempenhar, pelo menos nem nesse Carioca, que comparado ao de 2024 ele tinha ido muito bem, o Vasco não deve renovar o contrato nem dele, nem do Alex, nem do Souza, que nem relacionado vem sendo também. O Paulinho e o Puma têm seus contratos encerrados no fim do ano, mas o Vasco provavelmente deve renovar com os dois. São dois jogadores que vêm sempre entrando, vêm sendo muito utilizados pelo Carille. Claro, a gente não sabe se o Carille vai estar até o final do ano, mas provavelmente eles devem ter os seus contratos renovados, até porque com todos os treinadores que passaram aqui, eles foram bastante utilizados. O Vasco segue tentando negociar o Patrick De Luca e o Capasso, que são dois jogadores que não fazem não tem um salário tão alto comparado com outros jogadores do Vasco, mas o Vasco quer muito liberar essa folha salarial, quer abrir um espaço, claro, para poder trazer outros jogadores pro elenco e não ficar com uma folha salarial imensa. Então o Vasco está tentando negociar, se aqui tentando negociar o Capasso. Teve até uma notícia recentemente que o América Mineiro estava interessado no Capasso e no Jean Davi, mas a gente acabou apurando aqui no Analisa Vasco, apurado pela Lohane Chaves, @ChavesLo. Ela apurou que o América não tem interesse em nenhum dos dois jogadores. Então, por enquanto, os dois devem seguir aqui no Vasco, mesmo não sendo utilizados pelo Fábio Carille. Continuando falando de jogadores que vão ser emprestados, o lateral esquerdo Riquelme, cria da base vascaína, está na lista. É um dos jogadores que está nessa lista para poder ser emprestado. O Cria retornou recentemente de um empréstimo do Sport, fez uma temporada conturbada, movida por lesões também. No início até começou bem, lá no início, mas acabou perdendo um pouco de espaço no clube do Recife. E no meio do ano expira o contrato do Felipe Coutinho, que chegou no meio do ano passado, emprestado pelo Aston Villa, ele veio do Catar. E o Vasco se preocupa muito, dá 100% de atenção para essa renovação. Claro, é um jogador que é talvez o nosso melhor jogador hoje, digo de qualidade, talvez um dos líderes do elenco também. E o Vasco busca a renovação desse contrato no meio do ano e aparentemente o Aston Villa não deve dificultar a renovação com o Felipe Coutinho, até porque eles não contam com o jogador. Agora vamos falar sobre a Copa do Brasil. Saiu recentemente a lista do pote 2, que são os prováveis adversários que o Vasco pode enfrentar nessa terceira fase, tendo passado pelo União Rondonópolis, ganhando de 3-0, e também ganhando de 3-0 do Nova Iguaçu, aqui no Newton Santos. O Vasco pode pegar nessa terceira fase o Ceará, a Aparecidense, o Brusque, o Maringá, o Novo Horizontino, Criciúma, Botafogo da Paraíba, Náutico, o Operário de Ponta Grossa, o Maracanã, o Capital, Retrô, Paysandu, CRB, Vila Nova e CSA. Para fechar, eu vou falar sobre essa movimentação que os torcedores vascaínos têm feito nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, chamado Revenda Já. É um movimento que ganhou bastante força nas redes sociais e cobra respeito à decisão dos sócios torcedores. Lá em 2022, os sócios votaram para o Vasco ser vendido para um investidor, porque viram que não ia dar mais continuar com a associação, no modelo associativo. E em 2025 o Vasco continua sem investidor. Ninguém sabe se vai ser para o Grego, ninguém sabe se vai ser para um grupo inglês, para qualquer grupo, mas a torcida sabe, todo mundo sabe que o Vasco precisa, o Vasco urge por um investimento, por um investidor. Nesse Carioca o Vasco acabou sendo eliminado na semifinal para o rival e escancarou todos os nossos problemas. O Vasco não consegue competir, é um time fraco, um time que precisa de contratações grandes, de nomes grandes.
para fazer um bom campeonato, para fazer um bom campeonato brasileiro, para fazer uma boa Copa do Brasil, para se Deus quiser a gente conseguir pegar talvez uma vaga na Libertadores. Mas para isso a gente precisa de um investidor. É necessário que todos os torcedores se movimentam com essa hashtag chamada Revenda Já. O vídeo vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o like, ativar o sininho, compartilhar, mandar para seus amigos, para sua família, para todo mundo. E segue o perfil da Analisa Vasco em todas as redes sociais. Todas que você tiver aí no seu celular. Instagram, Twitter, estamos em todas, tá bom? O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, galera!